Agora sim, gravando. Então, estar presente numa constelação, seja assistindo ou participando como representante, o que potencializa a nossa carona é o nosso estado de presença, né? Quando eu estou conectada emocionalmente com aquilo, a história que a Letícia vai contar para a gente talvez seja completamente diferente da história de cada um de vocês, mas existe uma ressonância, existe uma conexão, porque existe uma lei sistêmica que fala sobre sincronicidade, que ninguém se conecta aqui, né? Ninguém entra numa sala para um trabalho desse se não tiver alguma coisa para aprender, alguma coisa positiva para tirar de tudo isso. Então, por isso que a gente começa, por isso que eu gosto de começar sempre esse trabalho com centramento. Eu vejo que algumas pessoas fazem, eu vejo que algumas pessoas não fazem, e tá tudo bem, porque, de novo, ninguém tem que nada. A minha sugestão é que vocês façam, assim como a sugestão é que vocês mantenham a tela aberta, mantenham o estado de presença. Por quê? Porque tudo isso potencializa a conexão de vocês, potencializa a energia do campo e potencializa a carona que cada um de vocês vai pegando, tá? Antes da meditação também alguns recadinhos importantes. Hoje começa com muita alegria, eu começo a turma de mentoria em pensamento sistêmico. A turma é voltada para terapeutas, eu recebi muito mais demanda do que eu imaginava, fico muito feliz com todos esses formulários que eu recebi. E alguns não terapeutas se inscreveram também. E para os não terapeutas, para quem está procurando esse desenvolvimento pessoal, para quem está procurando, está passando por muitas turbulências, muitas dores, eu vou mandar lá no grupo também para vocês, mas já vou avisando aqui. Segunda-feira eu vou fazer uma live com o Instituto IBDCist, que está lançando um curso chamado Tecnologias da Alma, que está com uma programação muito linda e que eu tive a honra de ser convidada para falar sobre eu e o dinheiro, né? Então, são diferentes módulos com diferentes professores e me encanta muito essa parte do desenvolvimento pessoal com diferentes facilitadores, porque cada um vai ter uma abordagem, cada um vai ter o seu melhor para entregar ali. E com toda a minha bagagem no mercado financeiro, de coaching financeiro, de constelação do dinheiro, coube a mim falar sobre a nossa relação com o dinheiro, né, que permeia a percepção de alto valor, do valor da nossa história, do valor da nossa ancestralidade, enfim. Então vai ser uma jornada bem bacana. A gente vai fazer uma live na segunda-feira às 7 horas da noite. Então já anotem aí no calendário de vocês, para quem se interessar, porque quem participar da live vai ganhar um cupom de desconto para poder fazer uma inscrição com desconto e aí também viabilizar para todo mundo, né? Aquela história que é bom para a gente, é bom para vocês, é bom para o todo. Então, nessa perspectiva, a gente está programando isso. Na verdade, a Eunice, queridíssima Eunice, está programando isso e eu estou simplesmente dizendo sim para esse projeto lindo que ela está fazendo. E para terapeutas, tem a possibilidade de participar da mentoria de pensamento sistêmico comigo. Vai ser uma jornada, que também não serei só eu, na verdade, como mentoria, sim, sou eu que vou estar dando, vão ser 20 encontros online às sextas-feiras, então vai ser por 5 meses, mas a gente vai ter a participação ilustre de bônus, né, que são pessoas convidadas. Vamos ter o João Gilberto, que é um querido parceiro de trabalho, um terapeuta incrível. A Madu também, uma linda terapeuta incrível. A Ana Tornaghi, que vai trazer um pouco dessa perspectiva do pensamento sistêmico, trazendo o conceito de ecologia profunda, que são conceitos que eu uso muito aqui. Inclusive, eu conheci a Ana numa dessas minhas formações em design sustentável, na minha formação em design de sustentabilidade, né, que me trouxe esse olhar sistêmico um pouco diferenciado, que muitas pessoas, principalmente os terapeutas, reconhecem aqui, que eu tenho um jeitinho diferente. Então, tudo isso a gente vai abordar na mentoria. Vai ter o Felipe Suri, meu querido companheiro Felipe Suri, maravilhoso. Ele é um excelente comunicador, ele tem um trabalho lindo de despertar a comunicação. Bom, eu estou falando deles, não falei dos outros, né? O João vai falar de fenomenologia,
A Madu vai falar de intuição, então como aguçar essa intuição e usar a fenomenologia sobre o campo. A Ana vai falar sobre sistemas regenerativos, né, que é essa visão de ecologia profunda. O Felipe vai falar de comunicação, como destravar a comunicação dos terapeutas e colocar a sua voz no mundo. Isso tem muito a ver, inclusive, com a possibilidade de fazer trabalhos em grupo, com a possibilidade de fazer lives, com a possibilidade de mostrar a sua cara para o mundo, para que mais pessoas te conheçam e você possa, assim, atrair mais pessoas também. A Juliana Arroio, vai falar sobre CNV, comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta tem tudo a ver com o lugar do terapeuta, né? O lugar de escuta. A Ju tem um trabalho lindo de escuta ativa e, enfim, por mais que pareça estranho, a gente não está acostumado a escutar. E vários terapeutas que eu conheço, a maior dificuldade do próprio terapeuta não é em conduzir o processo, é em escutar. Porque às vezes a gente acha que a gente está escutando, mas a gente não está entendendo o que o cliente está dizendo. Então, tudo isso vai ser trabalhado, desenvolvido. E além do bônus incrível, modéstia à parte, que vai ser uma constelação comigo. Então, cada um dos meus mentorados também vai ser constelado por mim, porque afinal de contas, né? Precisamos estar sempre em constante desenvolvimento, aprendizado, precisamos sim ser constelados. Eu tenho meu processo terapêutico regular, então frequentemente eu sou constelada, porque essa história de que agora eu já sou consteladora, então meus problemas acabaram, também é uma outra ilusão que contaram que não tem sentido nenhum, a gente está sempre se trabalhando, e quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente mergulha dentro da gente, mais apto a gente está a atender um número maior de pessoas e mergulhar mais fundo com essas pessoas também, tá? Então, quem for terapeuta e tiver interesse em saber mais, dá para participar desse aulão ao vivo hoje, e aí vai ser participação gratuita só para quem estiver ao vivo, porque para ter acesso às gravações e os demais encontros, aí é só entrando, enfim, pagando, né, gente? Porque a gente não vive só de trabalho gratuito, afinal de contas, quando a gente fala de valor, a gente se engana quando a gente acha que a gente está consumindo valor, quando a gente está consumindo só o gratuito. O gratuito é bom, mas a gente está no mundo da matéria, onde as contas chegam, onde a gente tem que pagar, e às vezes a gente se perde, né, vou usar uma expressão bem economista, tá? Já que eu fui resgatar as minhas origens desse conhecimento tecnológico, que eu usava exatamente nessa época, é o trade-off entre tempo e dinheiro. Às vezes eu tenho muito tempo ocioso, não tenho dinheiro nenhum, e eu uso esse tempo consumindo muitas coisas gratuitas porque eu não tenho dinheiro. Só que você está, às vezes, rasgando o seu tempo e desativando, desvinculando a sua conexão com o dinheiro. Então, fiquem atentos a isso. No trabalho do IBDCist, eu vou aprofundar mais nisso, mas já que eu falei de tudo isso, percebe? Porque a expressão de mercado financeiro é uma expressão que a gente usava muito aqui, there's no free lunch, não tem almoço grátis. Quando você está consumindo conteúdo gratuito, principalmente com essa galera do marketing digital, que eu tenho estudado bastante, eles estão te dando conteúdo gratuito, mas eles estão ali prendendo a sua atenção para vender alguma coisa, fazendo alguma outra propaganda. Um influencer que está entretendo você gratuitamente, na verdade ele está lá te catequizando e te convencendo a comprar alguma coisa, então aquilo não é exatamente um gratuito. Então, fiquem atentos aonde que vocês estão consumindo ou despendendo, né, usando o tempo de vocês, para perceber o quanto aquilo que é gratuito de fato está entregando valor para você, ou está só te prendendo naquele lugar onde porque por isso você acaba ativando uma energia de escassez, né? Porque aquilo ali não está trazendo um retorno efetivo para você, mas está aumentando a sua sensação de que você não tem dinheiro, e aí aquele tempo que você poderia estar usando para produzir ou para fazer dinheiro, para fazer alguma outra coisa, enfim, né? Você fica ali aprisionada num ciclo vicioso. Enfim, dito isso, não sei por que eu
andei tanto por aí, falando de tantas coisas ao mesmo tempo, mas vamos lá para o nosso centramento. Vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável, fecharem os olhos, trazerem atenção para a respiração, o ar que entra, fica um tempo, depois sai, abrindo espaço para um novo ar entrar, ficar um tempo, depois sair. Puxem o ar pela boca e soltem com a letra A. E percebe que quando a gente traz um som para a expiração, parece que a gente está esvaziando ainda mais. E a gente vai esvaziar, porque quando a gente esvazia, a gente abre espaço para algo novo entrar. E aí você pode manter a sua respiração normalmente. Eu quero que você intencione um tubo de luz violeta descendo do mais alto dos céus, banhando o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu espírito, suas memórias celulares. Respira grande, deixa esse tubo violeta lavar o seu coração, as suas emoções, o seu pensamento. Lembra daquele labirinto mental que eu sempre falo? Deixa essa luz violeta percorrer todo esse labirinto mental, como se pudesse fazer uma grande faxina. E de fato ela pode fazer uma grande faxina, então deixa essa faxina e deixa ela ir levando esses resíduos, deixar isso escoar, escorrer pelas suas pernas e pés, saindo em direção à terra, em direção ao núcleo da terra. Deixa o núcleo da terra absorver todos esses resíduos, decompor, transmutar, regenerar. E do núcleo da terra você percebe, você intenciona que uma luz branca leitosa vem subindo e vem envolvendo seus pés e pernas, vem envolvendo o seu quadril, vem envolvendo o seu tronco, vem envolvendo seus braços, ombros, pescoço, cabeça, vem envolvendo você como num gostoso abraço, nutrindo, abastecendo, preenchendo, acolhendo você. Deixa essa luz branca leitosa circular por todo o seu corpo, dos pés à cabeça, eclodir do topo da sua cabeça em direção ao mais alto dos céus. E aí você vai se percebendo nessa conexão entre o mais alto dos céus e o núcleo da terra através de você. Nesse fluxo contínuo de nutrição e liberação, exatamente como o fluxo contínuo da nossa respiração. O ar que a gente inspira, que nos nutre, o ar que a gente expira, que a gente libera resíduos. E lentamente você vai trazendo atenção para o seu corpo, mexendo pernas e braços, alongando, espreguiçando. Lentamente você vai movimentando o seu quadril, seus ombros, seu pescoço, sua cabeça. Pode bocejar à vontade, esticar, espreguiçar, abrir os olhos e voltar a atenção para o aqui e agora. Voltar a atenção para mim. E voltar a atenção para a querida Letícia. Letícia, o microfone é todo seu. O que você tem para compartilhar com a gente hoje? Esse campo de pertencimento já está aí mexendo com um monte de gente. Então, o que eu queria trazer hoje era que eu nunca consegui pertencer propriamente a nada. Eu sempre
me senti um peixe fora d'água e nunca consegui, de fato, me sentir pertencente a nenhum grupo, nem mesmo na minha profissão. Eu tenho uma dualidade muito forte em mim, eu sou artista e eu faço letras, então sempre fica uma dualidade, eu sempre sinto muito forte uma dualidade em mim que eu não consigo, às vezes, pertencer a nada. Então eu sempre faço coisas tudo muito rápido e, de fato, nunca consigo me sentir em paz nos momentos, assim, sempre fico ansiosa e, enfim, sempre é isso, eu acho. Maravilha. O que seria um bom resultado do nosso trabalho de hoje, quando você pensa em constelar esse seu sentimento, né, de não pertencimento, de nunca se sentir, pelo que eu entendi, né, nunca se sentir inteira em alguma coisa, né, tá sempre a dualidade para lá ou para cá. Quando você pensa nisso, o que seria um bom resultado para você? Eu acho que eu queria sair daqui em paz, com um sentimento acho que de pertencer mesmo. Eu nunca senti uma paz no momento, de estar no momento. Eu sempre penso em outro lugar, ou, enfim, eu sempre fico pensando em outros lugares e nunca de fato vivo alguma coisa. Então, isso para mim esse sentimento é muito importante, assim, para mim, hoje. Tá. Aí entram algumas coisas, né? Quando você acha que você está em outro lugar e nunca está no agora, que é a falta do estado de presença, isso muitas vezes é uma evidência de que o estado de presença gera um desconforto. Uhum. Então, eu quero estar em qualquer outro lugar, menos no aqui e agora. Esse desconforto, normalmente, ele vem de memórias antigas. E aí, memórias relacionadas a traumas, por isso que, quando a gente conversou ontem, eu conversei com a Letícia, foi muito interessante que a Letícia me mandou uma mensagem assim, vai ter mesmo? Eu falei, ué, gente, claro que vai ter, já está tudo certo. Já está tudo pago, inclusive, como assim ela ainda está aprendendo a fazer? Aí ela falou assim, não, é porque tanta coisa começou a acontecer depois que eu marquei. Eu falei, os trabalhos sistêmicos têm disso, né? O trabalho começa a acontecer quando você se abre, parece que você abre o seu quantum de energia e coloca o movimento. Mas, enfim, e essa dualidade do não pertencimento, principalmente quando você usou a palavra dualidade, me traz muito uma perspectiva da criança que tem que escolher entre o pai e a mãe. Eu não sei se vou ou se fico. É uma coisa assim, não sei se eu estou do lado da minha mãe ou do lado do meu pai. E aí ontem você falou que seus pais se separaram, mas que isso já está uma questão bem resolvida para você. Uhum. E aí eu sempre fico com o pé atrás com essas questões bem resolvidas, porque eu falo que eu até hoje estou constelando meu pai e minha mãe. Como assim alguém está com uma relação bem resolvida com o pai e com a mãe? Eu tenho certeza que você não fez mais trabalhos do que eu. Porque eu sou uma obsessiva compulsiva do bem, que agora estou lá conectada com a luz, mas ainda continuo com esses padrões obsessivos compulsivos, então eu constelo mesmo, muito. E aí eu queria perguntar para você, quando eu falo isso, o que você sente? Olha, eu sou muito ligada à minha mãe, assim, muito. A gente é muito em carne. E meu pai, eu acho que eu sempre senti uma dependência emocional da parte dele. Eu não sinto essa questão de separação, para mim, eu acho que para mim é muito bem resolvida, assim, meu pai já namora, enfim, eu acho que a relação que é diferente. Eu acho que pode pegar um pouco minha relação com meu pai, já tive algumas brigas com ele, é muito ciúme da parte do meu pai é muito dependente emocionalmente de mim, assim, ele é muito sozinho, e uma educação muito rígida, né, então... Enfim, acho que leva também para minha infância também. Meu pai sempre foi muito rígido, falava essa coisa de ser atriz, ele falava para mim que isso era uma doideira na minha cabeça. E minha mãe sempre foi que mais me apoiou, enfim. Hoje ele me apoia porque eu já trabalhei com isso,
mas mesmo assim é uma relação que a gente ainda tem umas rusgas ainda, a gente briga, não é uma relação muito... Eu agora consigo aceitá-lo melhor, mas de uma certa forma, às vezes também eu não consigo. É, é, é muito... É muito eu acho que é como se fosse uma relação de cobrança, sabe? O pai me cobra muito de questões afetivas mesmo. Então, às vezes, eu acho que, enfim, acho que pode levar um pouco essa dualidade. Entendi. E aí, quando você já assistiu Constelação aqui, já, né? Já. Quando você pensa em constelação, quando você pensou, né, em marcar sua constelação, quais são os elementos que você traria? Lembrando que o elemento não precisa ser necessariamente pai e mãe, não. Pode ser você e o sentimento de pertencer, pode ser qualquer coisa. Mas o que você pensaria em trazer como elementos para sua constelação? Claro. Eu acho que eu levaria a minha voz. Eu estava pensando em levar a minha voz, minha mãe e meu pai. Ok, maravilha. Adoro quando os clientes chegam e falam, claro, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, mas mal sabem vocês que vários clientes que passam por aqui falam que querem ver periquito, papagaio, avó, tio, vizinho, e nunca lembram de falar que gostariam. Demorei tanto para constelar a mim mesmo que eu vou me ver, né? Tá. Adorei a ideia de você colocar você, sua voz, seu pai e sua mãe, mas eu vou então sugerir que a gente faça isso em partes. Pode ser? Sim. Ou seja, quero colocar primeiro você e a sua voz, e aí depois a gente vê aonde que entra pai, mãe, se for o caso, se ele tiver que entrar. Uhum. E eu sou adepta de uma premissa que fala de menos é mais. Então, quanto menos informação a gente tem no início, mais a gente pode trazer atenção para essa dinâmica. Só estou procurando aqui algum elemento que represente a sua voz, mas embora eu tenha um livro aqui, não era o livro que está me chamando a atenção, então eu vou colocar um elemento tipo bonequinho mesmo. Vou escolher esse bonequinho. Então, eu vou escolher esse elemento aqui para representar você e esse elemento aqui para representar a sua voz. Pode ser? Pode. E aí eu vou pedir agora para você escolher entre os representantes que estão aqui, alguém para representar você e alguém para representar a sua voz. E aí, para quem nunca participou, para quem nunca foi escolhido como representante, não se preocupe, eu estou aqui para facilitar. Mas se por acaso vocês não quiserem e vocês forem escolhidas, é só falar assim, não, obrigada, e tá tudo bem, não precisa justificar, não precisa nada. Mas quem for escolhida, lembra que tem uma carona potencializada aí nesse caminho. A Thaís Nassif, para ser eu. Tati, você topa? E minha voz. A Marcele. Marcele, topa? Maravilha. Então, Thaís e Marcele, quero só que vocês se percebam como que vocês estão. Vamos trazer a atenção aqui para os bonequinhos, marquei para todo mundo, para vocês poderem ver. E Letícia, eu quero que você também se perceba, tá? Uhum. Vou colocar aqui você e a sua voz. Que além de voz é a sua expressão.
E antes de perguntar para os representantes, eu queria saber de você mesmo, Letícia. Qual é a sensação que te dá quando você percebe essa movimentação dos bonequinhos ou quando eu coloco os bonequinhos no campo? Como que você está se sentindo agora? Ai, eu tô com um, um frio, assim. Eu tô com muita gelada e parece que é um bolo, assim, que eu sinto na garganta. Ok. Eu vou remover a marcação só porque eu quero poder ver todo mundo aqui, mas vocês podem continuar abrindo essa tela aqui. Thaís, como representante da Letícia, me fala, como que você está se sentindo agora? Então, peraí, só um minuto, gente. Eu vou ter que fazer outra coisa aqui, só um minutinho. Tá, então enquanto você se ajusta aí, eu vou perguntar para Pronto. Pronto, foi? Foi, porque deu um problema aqui na internet, eu estava com 2 coisas aqui, mas estava dando eco. Vamos lá. Então, minhas mãos estão transpirando, né? E Transpirando quente ou transpirando frio? transpirando quente. Mais ou menos, não, frio não, mas está mais assim, e agora está subindo um calor assim em mim, e uma sensação estranha, não sei muito bem explicar, talvez uma interrogação assim, mas as mãos estão meio assim, querendo, sem conseguir ficar parada e meio transpirando, está dando um calor assim. Tá. Obrigada. Marcele, você como representante da voz da Letícia, o que acontece A aí? minha mão tá suando também. Tá quente, mas tá suando. Um nó na garganta. Tô bem nervosa. Um bolo assim no estômago e minhas pernas estão tremendos e o meu pé tá muito gelado. Eu achei que fosse eu. Olha, eu vou ser sincera, eu também achei que fosse você, mas a Marciele falou, abriu o microfone e se reconheceu como ela e está cheia de sintomas, e aí eu achei interessante. Ai, desculpa. Não se desculpe, porque isso também faz parte do campo, porque lembra que tem uma dualidade? Então, é como se fosse essa voz partida, né? E as pessoas falam, nossa, que coincidência, justamente na constelação que a Letícia fala de pertencimento, tem 2 pessoas querendo pertencer ao campo, justamente na constelação que a Letícia fala da dualidade, tem 2 representantes que falam que querem fazer, então, vamos dizer sim para Eu essas tô com sintoma também. Mão esquerda fria. Na hora que a Thaís falou de mão, aí eu falei, é isso, minha mão tá fria, mais à esquerda. E umas pontadinhas na garganta. Ok. Então, Marciele e Marcele, a gente vai ficar com as 2, tá? Porque se o objetivo é a gente integrar, a gente não vai excluir ninguém. Chega de exclusão. Letícia, me fala inicialmente, quando você escolheu a sua voz, você escolheu a Marcele ou a Marciele? Marcele. Continuei sem saber qual das 2. Ah, Marcele com Marcele Carvalho, eu acho. A morena, então. É a morena, é. Então, Marciele, loira, você vai representar isso aqui. Tá? Vamos colocar você no campo. Recapitulando aqui. Marcele, você está com as mãos, mas você está com as mãos geladas.
Você trouxe atenção para as mãos quando a Thaís, representante da Letícia, falou das mãos, mas ela está com a mão quente. É isso mesmo? A minha tá fria, mas a esquerda e a vontade de pôr a mão aqui, sabe? A garganta está incomodando. Tá. Marciele, você, que representa essa interrogação aqui, que a gente vai descobrindo o que é. Você chegou a falar das mãos também? Não. Tá suando. Sua mão tá suando? Quente. Tá quente. Uhum. E como que tá o seu corpo agora? Você tinha falado das suas pernas. Só o meu pé tá gelado. E o nervosismo passou um pouco. Tá, eu acredito que o nervosismo tem a ver com a ansiedade de entrar no campo, tá? Algo que você está representando estava querendo se manifestar, tá? Então me fala agora que você faz parte do campo, como é que você está se sentindo? Confusa. Tá. Ok. E a confusão faz parte também. Faz parte, inclusive, de uma parte interna da Letícia. E a gente vai dar conta de tudo isso. Eu quero que você encontre na sua tela a Marcele. Marcele, morena, encontra a Marciele, loira, na tela. Letícia, e você busca as duas na tela, Thaís também. E vocês no mudo, Thaís e Letícia, vão repetir o que eu vou pedir para Marciele falarem, tá bem? Porque lembra que elas são partes internas de vocês. Marcele e Marciele, vocês conseguiram se achar? Ok. Olhando uma para a outra, pode tirar o telefone do mudo de vocês e eu quero que vocês falem, se possível, simultaneamente. Eu vejo você. Eu vejo você. Respira. E aí cada uma vai falar espontaneamente. Eu vejo você. Eu vejo você. Respira. Mais uma vez. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Marcele Morena, ficou melhor, pior ou indiferente? Eu tô sentindo frio. Quando você deu voz a ela, eu comecei a sentir frio. Tá. Marciele Loira, ficou melhor, pior ou indiferente? O meu pé estava só gelado, agora tá subindo esse... Não é um frio, é um gelado até no joelho. Tá. Thaís, como representante da Letícia, muda alguma coisa aí para você quando entra esse outro elemento, quando tudo isso acontece e essas frases são ditas? Meus pés estão frios, assim, perto dos dedões, assim, do pé, mais, assim, forte ali, mais presente. Eu estou sentindo os dedões mais gelados. As mãos estão um pouquinho trêmulas, mas muito pouco, mas, assim, um pouco fora do normal, e ainda transpirando um pouquinho. Quando elas entraram no campo, eu me sentia bem, assim, tranquila, apesar das mãos suando e o friozinho no pé começar, mas agora o frio aumentou quando elas começaram a falar e continuo tranquila, mas agora um pouco, não sei se apreensiva é a palavra, mas um pouco nessa interrogação aí, talvez. Tá, obrigada. Letícia, vamos conversar aqui um pouquinho. Você percebe que desde que você desde que o elemento que representa você, o elemento que representa a sua voz entraram, eles estão juntos e conectados? Sim.
mas a sensação dos representantes traz desconforto, e aí tem um terceiro elemento, que não é exatamente a sua voz, que se jogou e que impactou você e a sua voz. E é muito interessante porque há muito tempo, a Marcele falou da amígdala, e há muito tempo a Marcele está lá com as duas mãos no pescoço dela, assim. O que me dá uma sensação que talvez o problema não esteja na sua voz. Talvez o problema esteja em algo que aconteceu como um trauma que impactou tanto você quanto a sua voz. Pode ser, porque eu sofri um abuso de um professor de canto psicológico durante muito tempo. E também sofri um abuso sexual quando eu era criança. E, enfim, esse abuso psicológico, quase que eu entrei em depressão, porque eu realmente senti como se tivessem roubando a minha voz, assim, porque eu não era boa sozinha. Ele me falava que eu não era boa, que eu só era boa com ele. Então, de uma certa forma, eu não podia fazer nada porque ele sabia da minha vida, e eu eu dei a minha vida inteira na mão dele, foi isso. E eu tentava fazer as coisas, eu não podia fazer nada, porque era meio que um controle, e enfim, depois ele me descartou e foi algo muito absurdo, assim, muito surreal. E, enfim, eu acho que pode ter sido isso, e o abuso sexual também, que eu era muito criança e eu não entendia muito bem o que era aquilo. Quando você fala isso, qual a parte do corpo que te chama mais atenção? A mão. Eu vou trazer um elemento que representa o abuso. Ele é escurinho, mas é como se fosse uma boneca de uma criança que está com a boca vedada e com as mãos presas. É muito interessante porque o sintoma de todos os representantes, inclusive da cliente, é a mão, né? Que nesse caso, eu não tenho regrinhas, né? Nesse caso me fala de uma sensação de impotência. Uhum. Todo mundo respira. Thaís, como representante da Letícia, para você fica melhor, pior ou indiferente quando entra esse elemento novo? Ficou, por enquanto, indiferente. Marcele, para você fica melhor, pior ou indiferente com a entrada desse elemento novo? Eu não... Na verdade, eu não consegui detectar. Eu não posso nem falar se está indiferente. Eu não detectei. Tá. Marciele, melhor, pior ou indiferente com a entrada desse elemento? Indiferente. Ok. Letícia, vamos trazer um elemento que representa a sua mãe, primeiro, depois do seu pai, para a gente continuar? Vou deixar esse elemento que aparentemente está indiferente para o campo, no campo, mesmo sem representante. Se for o caso, a gente traz um representante, mas por enquanto todo mundo falou que está indiferente, está indiferente. Escolhe alguém para representar a sua mãe, que não seja a sua mãe verdadeira, por favor, e essa aqui é a sua mãe, que eu escolhi aqui. A Dione, minha mãe. Ô Silvia, Oi. posso falar uma coisa que eu estou experimentando e eu acho que pode ter alguma relevância? Pode, claro.
Meus pés começaram, quando ela estava contando mais as outras partes da história, meus pés começaram a ficar mais gelados, né? E agora eles estão bem gelados. E uma coisa interessante, que as minhas mãos, assim, pararam de transpirar bastante, mas elas estão... mas eu não consigo, elas estão pesadas sobre as minhas pernas, assim, ó. Entendeu? Para cima, como se eu não tivesse... Não tem outra posição a não ser essa. Entendeu? Isso acho Como se você estivesse presa. É mais ou menos por aí. Aí que a gente está chegando. A gente vai identificar onde que você ficou presa. É muito difícil a gente se sentir pertencendo se a gente está travado, se a gente não está interagindo, entende? Então a gente vai começar a mapear isso, digamos assim. Johnny, como representante da mãe da Letícia, se observa, quero que os representantes do campo, que estão no campo, também observem o que acontece. Thaís, para você como representante da Letícia, fica melhor, pior ou indiferente com a entrada da sua mãe? Por enquanto, não tenho muito a dizer, não. Tá. Marcele, melhor, pior ou indiferente com a entrada da mãe? Indiferente. Marciele, melhor, pior ou indiferente? Meu coração está acelerado. Johnny, você como representante da mãe da Letícia, o que acontece aí com você? Quando ela me chamou, antes dela me chamar, eu já estava com o cardíaco muito apertado. E a minha mão direita começou a tremer, só a direita. Como eu trabalho muito forte com a espiritualidade, eu associei que era do campo, porque eu tenho essa minha mão direita que trabalha muito em limpeza, muito em limpeza. E eu sempre tive muita vergonha de mostrar. E quando ela me chamou para eu ser mãe, essa mão foi para minha perna direita, no movimento tipo, sabe quando uma criança se machuca e tem uma mão de mãe, de vó, que fica batendo nas costas ou no bumbum e falando, calma, tá tudo bem, já vai passar a dor. E essa batida que a minha mão faz na minha perna agora, calma, calma, tá tudo bem. E esse movimento fica involuntário. Ok, maravilha. Marciele, desculpa, procura a Johnny como representante da mãe. Johnny, procura a Marciele, que é a loira. E eu quero que vocês fiquem se olhando nos olhos. Respirem. Marciele, o que acontece com você quando você olha para a representante da mãe, da Letícia? Eu sinto uma certa tranquilidade. Johnny, Meu pé não... fala, desculpa, Marciele. O meu pé não está mais gelado. Só a minha canela que está gelada agora.
Johnny, o que acontece com você? Eu sei que tudo é do campo. Quando a primeira vez que eu vi a Marcele e eu vi perto da boca dela como se fosse uma marca, um machucado, eu não sei exatamente o que é, me chamou muita atenção. E a primeira coisa que eu percebi, me veio isso, será que tá doendo? E quando eu coloquei ela aqui para ver, foi de novo esse mesmo pensamento, será que tá doendo? Obrigada. Letícia, vamos lá. De tudo isso que está acontecendo, qual é a sensação que você tem? Você está entendendo alguma coisa? O que está fazendo sentido para você? O que não está fazendo sentido? Vamos lá trazer um pouco de luz para isso aqui. Eu não sei, eu não estou conseguindo colocar em palavras, está muito difícil para mim. E eu estou muito confusa, assim, eu tô... eu não sei, pai, eu tô me sentindo como se eu tivesse muita coisa, sabe? Eu não sei explicar, não sei. Tá. Não trata o seu sentir, não, tá? Qualquer coisa que você sinta, você deixa trazer para fora. E se você estiver confusa, mentalmente confusa, tudo bem, porque parece que tem algumas coisas aqui que estão mexendo. Eu quero que você traga a sua atenção para os elementos, né? Como sua mãe está conectada com você, como o abuso está conectado com você, e como esse elemento, que é a sua voz, está conectado com você. O elemento entre você e a sua voz tem uma certa harmonia. O elemento entre você e o abuso tem uma conexão, mas o abuso não foi, de fato, um motivo de impacto para os representantes. Ninguém ficou impactado com ele. Mas tem um elemento que representa a sua mãe que se conecta com esse elemento oculto que se jogou para a constelação, tá? Que se convidou para a constelação. E esse elemento oculto e essa conexão com a sua mãe, se a gente parar para perceber que você está olhando para frente, né? E a sua mãe está olhando para trás, me dá uma sensação de que tem uma conexão na relação de vocês, mas é como se tivesse algo nela aprisionado no passado e algo seu querendo ir para frente. Eu acho que pode ser a questão de liberdade também, porque a gente sempre foi muito colada, né, muito unida, e agora que eu tô começando a trabalhar, enfim, a querer coisas, a querer ir embora, e isso pode estar tendo esse atrito, né, esse deslocamento, porque a gente está começando, eu acho que agora, a ter as nossas própria turma, porque a gente se fechou muito na gente. Quando eu era mais nova, na separação dos meus pais, a gente se fechou muito. E vamos ficar só com essa palavra, só com essa frase, que eu acho que exatamente esse é o ponto que a gente está começando a desvendar esse novilho aí. Quando sua mãe se separou, você e ela se fecharam muito. Ou seja, vocês fizeram um pacto. Um pacto que reforçou, porque você tinha quantos anos quando eles se separaram? 14, 13 anos, não sei. Com 13, 14 anos, a gente não cria um padrão, a gente reforça um padrão do que tem antes. Então, já tinha um padrão de um pacto de lealdade entre você e a sua mãe. Um pacto de fidelidade.
E aí, quando você traz a questão do pertencimento, e você fala, né, sobre essa sensação agora desse conflito, de você estar querendo ir para a vida e, de repente, estar lá conectada nela, a gente precisa olhar para esse pacto que vocês fizeram, provavelmente quando você ainda era muito nova, que se repetiu e ficou como evidência na separação, onde você casa com a sua mãe, e aí, assim, é quase como se você tivesse acoplada numa relação com ela, e aí não te cabe mais em lugar nenhum. Faz sentido? Faz. Não significa que ter uma boa relação com a sua mãe não seja saudável, de ser parceira, de serem companheiras. Eu vou tirar de você um pouquinho e vou trazer para mim, tá? Para ver se fica um pouco mais leve para você aí. O que acontece? Durante muitos anos eu falava que eu nunca tinha problema com a minha mãe. Inclusive, eu nem conseguia ir para terapia, porque eu falava assim, ai, não, que saco, toda terapia volta para falar da mãe, e eu não tenho problema nenhum com a minha mãe, minha relação com a minha mãe é ótima. Só que era ótima em que sentido? A minha mãe falava mata, eu falava esfola. A minha mãe falava gato, eu falava amém. Porque era uma relação muito simbiótica. E no meu caso, perto da mesma idade que você, mas não foi exatamente uma separação, foi uma morte, que aos 15 anos meu pai morreu, eu também casei com a minha mãe. Fui dormir, inclusive, na cama dela, no lugar do meu pai, usar o armário do meu pai, enfim. E aí, a sensação que fica é muito estranha. De novo, Silvia, por que você está mexendo nisso se a minha sensação de não pertencimento vem desde criança na escola? Por quê? Porque o evento ele aconteceu antes. O evento é durante a gestação, nascimento e primeiros anos de vida. O resto é repetição. Só que como a gente não lembra e não tem consciência desse início, a repetição vai trazendo para a gente algumas evidências. Faz sentido isso para você, Letícia? Me fala, o que é esse muito que você está experimentando? Porque esse padrão de não colocar sua voz no mundo, a gente já está começando a trabalhar aqui, então eu queria que você sentisse esse espaço para você. Aqui é seguro chorar, aqui é seguro falar, você pode falar o que você quiser, pode falar que discorda de tudo, pode falar que está tudo errado, pode falar que está sentindo. O que você quiser, você pode falar. Não, eu concordo. E agora está me dando, você falando, está me dando uma acalmada, porque eu estava muito confusa, assim, eu não estava nem conseguindo processar, sabe, as minhas emoções, de uma certa forma, eu estava sempre fui muito confusa também, então é um sentimento de, eu não consigo colocar em palavras, assim, eu estava confusa, você falando agora me deu um lugar, eu acho que era isso, porque eu sempre fui, né, muito confusa e eu estava começando a ficar mais confusa e parece que era muita coisa em volta e eu não estava conseguindo focar. Até quando eu falo, eu estou percebendo, eu falo para baixo, né, eu não consigo olhar, né, então é muito, eu estou mais calma, assim, nesse sentido. Então, eu quero que você repita tudo que a sua representante vai falar por você, tá? A gente vai entregar todo esse peso lá no colo da sua representante, mas você vai aí no seu silêncio repetindo e experimentando junto. Thaís, acha a Johnny. Johnny, acha a Thaís, por favor. E me fala para você, Thaís, como representante da Letícia, o que acontece quando a sua mãe tá aí, quando a sua mãe fala isso? Quando a sua mãe interage com essa Marciele, que você nem sabe quem é? Quando ela começou a falar, na outra vez, antes, começou a me dar uma dormência aqui atrás no ombro, aqui atrás nas costas, nos músculos aqui das Lado costas. esquerdo. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, e os pés ficaram bem gelados, mais ainda. E depois eu continuei assim calma,
as mãos estão muito pesadas sobre as pernas, não consegui mudar ainda a posição. E na hora que eu coloquei ela aqui no pin aqui para mim, a mão esquerda deu foi rápido assim no dedão aqui, assim, deu sei lá, uma força aqui e parou assim rápido. Tá. Respira, olha para a representante Johnny, que representa sua mãe. Letícia, olha para Johnny também. E fala assim: mãe, eu sinto muito. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito pela sua história. Eu sinto muito pela sua história. Eu sinto muito por todas as dores da sua história. Eu sinto muito por todas as suas dores da sua história. Eu sinto muito por esse segredo. Eu sinto muito por esse segredo. Que eu não sei o que é. Que eu não sei o que é. Mas que está impactando a minha vida. Mas que está impactando a minha vida. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece quando você fala isso? É um alívio. E por mais que eu veja que ela está, né, sentindo mesmo, não está nada trêmula, enfim, emocionada, é como se agora eu tivesse forte o suficiente para minha liberdade. Como ela falou antes, né, que como o bonequinho, né, o elemento eu, né, estou virada para um lado, olhando para frente, no meu caminho. Sem decodificar, sem traduzir. Thaís, eu quero só que você faça contato com o que você está sentindo dentro de você, como você está se percebendo. Então, estou me percebendo mais forte, falando isso numa boa, de coração, independente de vê-la, não sei como ela, com essas emoções que ela está transparecendo. Mas isso me faz bem poder falar, poder me expressar. Johnny, como é para a mãe ouvir isso? A mão na perna continuou mais forte na batida quando ela falava e remete muito à sensação, eu com uma criança no colo, batendo no bumbum dessa criança e dizendo que vai ficar tudo bem. Só que quando eu falo isso, o meu peito é como se fosse explodir de uma dor muito forte de morte. Como se eu olhasse para ela e me lembrasse dessa dor. Tá? Respira. O que estava acontecendo com a sua mãe, Letícia, quando ela estava grávida de você? Você sabe? Ela nunca me falou nada assim, falou que foi uma gravidez muito tranquila. Tá. Respira. Eu estou já há algum tempo em dúvida se eu coloco o elemento morte aqui ou não, tá? Como se tivesse uma morte grave. Meu pai. É o quê? Pode ser do meu pai, porque meu pai teve... eu nunca perguntei a ele, porque eu nunca tive coragem, mas a minha mãe já me falou que meu pai teve um filho antes do casamento, antes de conhecê-la. Parece que a mulher abortou. Não é energia de aborto que tem aqui, não. A gente pode até colocar a energia de aborto. Lembra, eu tinha falado para você, olha, se aparecer campo de aborto, eu vou trazer o aborto, mas não é energia de aborto, não. Aqui é uma energia como se fosse de um assassinato ou de um acidente
mais, eu diria mais adulto. E a mãe chora quando eu falo isso. O que acontece com a representante da mãe? Eu não gosto, Letícia, só para você entender, eu não gosto do tipo da constelação investigativa que vai colocando as coisas no campo para ir vendo, entendeu? Mas o campo vai revelando algumas coisas com muita evidência. O segredo... Eu tenho algumas coisas que eu posso... a minha avó Luísa, mas ela era muito ligada à minha mãe, muito ligada. Eu não sei se isso tem a ver com o feminino, que enfim, ela era muito ligada à família, mas tem um apartamento que não subiu e foi meio que uma desgraça assim, para meus pais, foi muito complicado. Esse apartamento eles tinham pagado e o apartamento não subiu. Não, meio que pegaram o dinheiro deles e eles ficaram meio que sem rumo, entendeu? Isso acho que foi antes da minha mãe ficar grávida, um pouco antes. Não sei se pode ser isso. Tá. Isso provavelmente gera um impacto no casal, gera insegurança, instabilidade, mas não é isso que está vindo no campo, não. Tá? Não estou falando que isso não é uma questão a ser trabalhada, eu estou falando que não é essa questão que está envolvendo o seu pertencimento. Sim, a sensação que eu tenho aqui é como se tivesse um segredo de família, que talvez nem seja da sua mãe para você, talvez seja da sua avó com a sua mãe, pode ser. da sua bisavó com a sua avó, uma lealdade muito forte. Sim, pode ser, porque a minha família é muito rodeada de segredo. Então, exatamente esse é o ponto. Até travou essa internet. Mas eu realmente não faço ideia. Muitos abusos, tem muito... voltou? Agora voltou. Eu realmente não sei. Eu não sei, mas a minha família ela é muito cheia de segredo, assim. Principalmente entre as mulheres. Muitos abusos não falados, não revelados. E é uma família muito ligada, as mulheres são muito ligadas ao abuso, ao emaranhado, então pode ser que tenha acontecido e eu não sei. Minha avó talvez saiba e nunca levou isso, não fala, não sei. Com certeza você não sabe, porque esse é um segredo que está sendo representada pela Marciele, que é alguma informação que o campo está pedindo para vir à tona, mas qual é a minha visão do vir à tona? É que a gente não precisa investigar, escarafunchar e saber das intimidades da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, mas a gente precisa desconstruir essa lealdade que te aprisiona. Porque esse não pertencimento, ele vem lá desse segredo que faz com que você crie um pacto com a sua mãe, e nesse pacto é como se fosse uma cápsula de isolamento. E essa cápsula de isolamento ninguém entra. E aí você se sente não cabendo em lugar nenhum. Faz sentido isso para você? Não. Eu quero que você repita em voz alta aí, mas com o seu telefone no mudo, mas fala para você se ouvir, para poder a Thaís trazer um pouco disso. Thaís, como representante da Letícia, eu quero que você olhe para sua mãe e fala para ela assim: a gente se dá tão bem, mãe. Espera só um minuto. Tá. É a Dione, a representante da mãe. Uhum. Pode repetir, por favor? A gente se dá tão bem, mãe. A gente se dá tão bem, mãe. E ainda assim... E ainda assim... Tem tantas coisas da sua vida. Tem tantas coisas da sua vida. Tem tantas coisas do seu passado. Tem tantas coisas do seu passado. Que eu nunca nem fiz contato. Que eu nunca nem fiz contato.
Nem soube o que aconteceu. Nem soube o que aconteceu. O problema, mãe, O problema, mãe, é que tudo isso está pesando em mim. é que tudo isso está pesando muito em mim. De alguma forma, De alguma forma, a sua história a sua história me aprisiona. me aprisiona Tem verdade nisso que você fala? muito. Estou morrendo de frio. Eu vou trazer esse elemento, tá? De novo, só para a gente testar para ver. Mãe, Johnny, o que acontece aí com você? Quando ela foi falando, foi me dando uma paz muito grande. A mão parou totalmente de tremer, veio para o cardíaco para aquecer. E eu fiquei com vontade de ficar de olho fechado, escutando, nem de abrir o olho para olhar para ela, só de ouvir e como se fosse a palavra relaxar, ficar quietinha e era uma quietude de paz, de alívio, de poder ficar assim bem encolhida e quentinha. Foi de aquecimento mesmo. Foi bem gostoso ouvir. Ótimo. Olha para sua filha e fala para ela assim: filha, Filha, é chegada a hora é chegada a hora da gente romper com essa lealdade. da gente romper com essa lealdade. O que é meu fica comigo. O que é meu, fica comigo. E eu dou conta. E eu libero você Eu libero você para fluir na vida. para fluir muito na vida. Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito, filha. Todos esses Muito mesmo. segredos de família. Todos esses segredos de família. Nunca imaginei que isso impactaria você. Nunca imaginei que isso impactaria você. De alguma forma, impacta a mim também. De alguma forma, impacta a mim também. É chegada a hora É chegada a hora de darmos um basta nisso. de darmos um basta nisso tudo. Respira. Tem verdade nisso que você fala, Johnny? Muita, mas muita verdade. É um misto de alegria, de muita alegria e de paz, muita paz. Fala, Thaís, fala para sua mãe assim: eu amo você, mãe. Eu amo você, mãe. Eu sei. E agora basta E agora basta dessa lealdade inconsciente. dessa lealdade inconsciente Aprisiona a você que aprisiona você e a mim também. e a mim também. O que acontece quando você fala isso, Thaís? Nossa, é assim, é muito
muito, muito bom. É uma sensação assim de paz, né? Assim, quando ela estava falando, não deu nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento negativo, nada. Só um sentimento assim de paz, de não culpá-la, de não nada ruim, mas um sentimento de alívio, sabe? De alívio mesmo. E agora, falando isso, faz todo sentido, tá tudo bem, entendeu? Mas é uma emoção ai, eu preciso disso, sabe? Procura a Marciele, a loira, na sua tela, por favor. Letícia, você também. Letícia, se você puder verbalizar, falar para sua voz sair e você se ouvir, é melhor, tá? Você potencializa essa liberação dentro de você. Querido segredo. Querido segredo. Você é grande demais. Você é grande demais. Pesado demais para mim. Pesado demais para mim. Eu não sei o que você representa. Eu não sei o que você representa. Eu só sei. Eu só sei que está pesado demais para mim. que está pesado demais para mim. Dar conta de você. Dar conta de você. O que quer que você represente. O que quer que você represente. Nesse momento eu decreto. Nesse momento eu decreto. Que eu sinto muito. Que eu sinto muito. Quem quer que tenha sido injustiçado. Quem quer que tenha sido injustiçado. Por causa desse segredo. Por causa desse segredo. Eu decreto. Eu decreto. Que eu sinto muito. Que eu sinto muito. Quem quer que tenha sido excluído. Quem quer que tenha sido excluído. Por causa desse segredo. Por causa desse segredo. Eu decreto. Eu decreto. Que eu sinto muito. Que eu sinto muito. Quem quer que não tenha sido visto antes. Quem quer que não tenha sido visto antes. Por causa desse segredo. Por causa desse segredo. Eu decreto. Eu decreto. Que eu sinto muito. Que eu sinto muito. Respira grande. Solta. E fala, é um segredo. É um segredo. Não há o que eu possa fazer. Não há o que eu possa fazer. A não ser sentir muito. A não ser sentir muito. Eu me curvo. Eu me curvo. Ao seu destino. Ao seu destino. E ao impacto. E ao impacto. Em vários outros destinos. Em vários outros destinos. Eu recebo. Eu recebo. Um impacto no meu destino. Um impacto no meu destino. E peço misericórdia. E peço misericórdia. Para receber a liberação. Para receber a liberação. Eu sou pequena demais frente a tudo isso. Eu sou pequena demais frente a tudo isso. O que acontece com a representante da Thaís quando experimenta isso?
uma leveza, ao mesmo tempo, como se eu tivesse, ao mesmo tempo, entregando algo, mas veio a mão aqui no coração como se estava precisando de receber essa informação, eu não sei, como se fosse algo que tivesse, não sei, veio a necessidade, a sensação de botar a mão aqui no peito. Mantenha a sua mão aí no peito sem você tentar interpretar, só mantenha a mão no peito, tá? Marciele, o que acontece com você quando você ouve isso? Inicialmente eu fiquei bem nervosa, senti um frio no estômago mesmo e nas costas. E aí, conforme ela foi falando, eu fui ficando mais tranquila. Como é você Agora, olhar para a representante da Thaís, para a representante da Letícia agora? Não entendi? Você falou para mim? Não, quero saber para a Marciele como é para ela olhar para a representante da Letícia, ou olhar para a Letícia. eu sinto dó dela, pena. Experimenta falar para ela assim: eu sinto muito também. Eu sinto muito também. Antes de você repetir o que eu vou falar, eu quero que você sinta o que eu vou falar, porque você só vai poder repetir se tiver muita verdade. Não é só um pouquinho de verdade, não. É se tiver muita verdade dentro de você. Tá? Tá. Eu olho para a Thaís ou eu olho para a Letícia? Você pode escolher. Tá. Que tiver mais conforto de olhar, você pode olhar. E pode Ok. trazer a tela cheia também, não precisa olhar para mim. Só escuta a minha voz. Basta. 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 Respira grande. Basta. Basta. Eu te libero. Eu te libero. E quando eu te libero, eu libero a mim também. E quando eu te libero, eu libero a mim também. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. Eu me libero. Eu me libero. E quando eu me libero, E quando eu me libero, eu te libero também. eu te libero também. Basta. Basta. A partir de agora, A partir de agora, estamos mutuamente estamos mutuamente perdoadas e liberadas. 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 Tem verdade nisso que você fala? Muita liberdade, muita verdade. E uma sensação de liberdade mesmo. O que acontece agora quando você olha para Letícia ou para a representante da Letícia? Quando eu olho para a Letícia agora, eu sinto uma paz. Que eu tô conectada com a Letícia. Eu não tô olhando muito para a Thaís, é com a Letícia. Eu tô sentindo muita paz, muita felicidade. Faz sentido para você abençoar a Letícia? Faz. Então experimenta. Impor as mãos assim e falar para ela assim: Letícia. Letícia. Agora que estamos mutuamente. Agora que estamos mutuamente. Letícia, você não faz assim com a mão, não. Você abaixa a cabeça, Thaís também. Abaixa a cabeça e recebe. Põe a mão no coração, você só recebe. Tira a mão da testa, deixa a cabeça livre. Marciele, agora que estamos mutuamente. Ah, desculpa, Marciele fala, Letícia, agora que estamos mutuamente.
Letícia, agora que estamos mutuamente perdoadas e liberadas, perdoadas e liberadas, eu abençoo você eu abençoo você e o seu destino. e o seu destino. A partir de agora, A partir de agora, eu me sinto no direito de pertencer eu me sinto no direito de pertencer e autorizo você e autorizo você a sentir o direito de pertencer também. a sentir o direito de pertencer também. Tem verdade nisso que você fala? Muita. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece, Thaís, como representante da Letícia? Nossa, quando ela começou a falar, me veio uma... Não sei, a minha cabeça até caiu assim para trás, de como se tivesse um alívio, assim, sabe? E, ai, uma coisa boa, uma energia boa, uma sensação de libertação mesmo. Apesar das minhas mãos estarem geladas, os pés frios, mas me veio uma coisa boa aqui, uma sensação de um experimento, assim, como se fosse um renascimento, assim. Olha para ela agora. Letícia, você faz a mesma coisa, olha para Marciele, e agora sim, Marciele, você curva a sua cabeça. E Thaís e Letícia, põe a mão assim e fala assim: eu te libero. Eu te libero, E quando eu te libero, e quando eu te libero, eu libero a mim também. eu libero a mim também. Eu te perdoo. Eu te perdoo, E quando eu te perdoo, e quando eu te perdoo, eu perdoo a mim também. eu perdoo a mim também. Eu te peço o seu perdão. Eu te peço o seu perdão, E acima de tudo, e acima de tudo, eu me perdoo eu me perdoo por todo esse emaranhado por todo esse emaranhado que cocriamos. que cocriamos. Inspira, eu te abençoo Eu te abençoo e decreto e decreto que você tem direito de pertencer, que você tem direito de pertencer, de alguma forma. de alguma forma. Você pertence à minha história. Você pertence à minha história. Você pertence ao meu destino. Você pertence ao meu destino. E a partir de agora, E a partir de agora, eu me autorizo eu me autorizo a pertencer também. a pertencer também. Respira grande, solta. Pode liberar as mãos, colocar onde você quiser. O que acontece com você quando você experimenta isso? Verdade. Alívio, alegria, Como que está a leveza. temperatura dos seus pés e das suas mãos? Estão mais livres. Não estão tão parados, já consigo mexer. Estou me sentindo o corpo mais em movimento. E uma vontade de fazer xixi enorme. Vai lá fazer xixi enquanto eu falo com a Marciele como que estão as coisas por aí. Marciele loira, por enquanto, tá? Marciele morena fica aí ainda que a gente chega. Eu estou me sentindo bem tranquila, só a minha mão, enquanto ela foi falando, ficou bem, bem, bem gelada. Mas nos pés, na canela, passou tudo. Depois que ela te abençoou e reforçou essa liberação, a sua mão continua gelada agora ou não? Tá bem gelada. Tá, maravilha. Letícia, como que tá aí para você?
Conta um pouquinho pra gente esse muito que você está experimentando. Eu tô ótima. Eu acho que eu não sabia que tinha algo tão preso, assim, e parece que liberou, sabe? Esse algo não é seu, ficou claro isso para você? Sim. Esse algo tem a ver com segredos de famílias e lealdades inconscientes dessa família. Sim. Esse segredo tem a ver com a morte, e talvez eu arriscaria dizer que pode ter a ver com algum tipo de assassinato. Mas eu estou dizendo isso não é para você investigar, eu estou dizendo isso só porque a informação vem. Houve uma conexão grande da morte com o segredo, e com as frases de liberação é como se essa morte fosse sendo liberada desse segredo, tá? Uhum. Mas essa é a boa notícia. A outra notícia é que, assim, talvez seja um sistema de muitos segredos mesmo. Enfim, eu fiz numerologia, né? E ela falou que meu nome, né, o Loyola e o Letícia também, era um nome muito ligado a Perséfone, né, a Hades. Então eu tenho muita facilidade de me conectar com a morte, assim. Eu sinto muito essa questão. Eu sinto, eu sou muito sensitiva para espírito. Não sei se também tem alguma coisa a ver, mas eu sinto muito ambiente de morte. Eu consigo também sentir algumas coisas de me ligar às vezes com o mundo inferior, superior, enfim. Então, me fala uma coisa, qual é a sua origem familiar? Loyola é o seu primeiro. Loyola é o sobrenome do pai ou da mãe? Da mãe. É o primeiro, o da mãe. E Loyola é qual origem? Falaram que ela me falou que Loyola era uma família, a minha família era uma família muito rica, né? Tinha cartório. Eu acho que meu bisavô, ele era dono de cartório, então era uma família também com muito dinheiro, a gente tinha um sítio. E era uma família, e pelo que eu vejo, também é uma família que tem muito ligada com dinheiro, né? Essa coisa de jogo. Minha avó já foi viciada em jogo, perdeu tudo por causa também do desse ex-marido dela, né? Que abusava, enfim, de mim. E é uma família que é muito ligada a essa coisa de perder e de ganhar dinheiro e de vícios, jogatina. Era uma família muito rica. E eu acho que sempre foi muito cheia de segredo, sempre foi uma família muito rica e com muito segredo, enfim, isso acho que deve ter levado, deve ter chegado até aqui com isso. Tá, não vou ficar aqui especulando do que pode ser, o que pode não ser, mas a sensação que me dá é de mortes envolvendo, parte desses segredos envolvendo mortes, e talvez isso venha potencializado em você por essa sua habilidade de acessar esse campo dos mortos ou essa energia. O segredo foi revelado. Eu não sei se o irmão da minha avó morreu. Assassinado? Eu acho que sim, se eu não me engano, por causa de jogatina. E ela falava dele que ele era muito bom. Minha avó é uma pessoa que tem muita compulsão, né? Ela sempre foi uma pessoa muito compulsiva, em razão de ser rica. Meu avô pagava as coisas para ela, e a gente até hoje tem que, né? A gente dá meio que sustenta minha avó ali, porque minha avó é muito dependente. E ela tinha um irmão também, era minha tia Luzia, que é a irmã dela. Era ela e era o irmão dela, se eu não me engano, e ele tinha esse problema, ele era muito viciado em jogo e ele morreu de repente, assim. Não sei, acho que foi em razão de jogo, de dever, não sei. Mas sempre foi um segredo também que ela nunca me contou muito bem. Ela sempre fala dele com muito carinho, mas ela nunca entrou muito nesse assunto, sabe? Às vezes, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente coloca uma lente cor-de-rosa para aquela história. Sim. Então, agora, o que importa para você? O que importa é que tinha algo ali te aprisionando. O seu não pertencimento, por incrível que pareça,
não estava relacionada de fato com o abuso, não estava relacionada de fato com esse bebê não nascido, não significa que não tenha relação, é porque tem uma capa maior que estava te funcionando, que era uma identificação com alguém, com algum ancestral que não pertenceu. E aí, no seu caso, esse não pertencimento da ancestralidade foi alguém que foi excluído provavelmente por causa de uma morte bruta. Não exatamente o seu tio, mas assassino e assassinado, eles têm o destino intercalado. Entendeu? Então, às vezes, não sei, não vou ficar criando hipótese aqui. Só o que eu quero trazer à luz para você é que, às vezes, mortes trágicas, uma parte, uma pessoa, né, envolvida naquela morte trágica, ela é excluída do sistema. E aí o sistema gera uma pessoa com uma conexão para dar lugar para esse excluído. Faz sentido isso para você ou é muito doido? Não, total, faz sentido sim. Faz sentido. Então tá. Thaís, como representante da Letícia, como que tá aí para você? Tô bem, tô leve, tô bem. Então tá. Marciele, como que tá para você? Eu tô bem, mas tem alguma coisa falando aqui para mim que você é para chamar a Silvia Machado. Tá. É porque, segredo, você é um poço sem fundo. Eu fico aqui o dia inteiro até dar conta de todos os segredos que estão guardados aí. Então, eu acolho a sua vontade de revelar todos os segredos, porque isso está eminente nesse campo da Letícia, mas, infelizmente, a gente não dá conta de revelar todos os segredos. Então, Silvia Machado, que foi convocada aí como participante para alguma coisa, eu acolho a ressonância que a sua história tem com segredos e eu vou deixar isso com você. Mas não com você, Marciele, sim com você como representante desse segredo de todo esse clã da família da Letícia. Tá? Ok, Faz sentido isso para você? faz. Maravilha. Johnny, como representante da mãe, como que tá para você? Antes de você entrar para esse segredo e trazer ali o enredo, tipo, uma possibilidade ou não, essa mãe estava extremamente feliz, uma alegria, uma leveza, eu tinha certeza, a frase que me vinha, eu tinha certeza que esse dia ia chegar, muito forte, tinha certeza que esse dia ia chegar. E eu estava exatamente nessa energia de peso, de tirar, e agora, quando você trouxe esse entendimento, veio uma pontada um pouco no coração, uma dor no cardíaco eu achei que já estava pronto, que já estava resolvido. Foi a sensação que tá agora, uma pequena pontada ainda no coração. Procura a Letícia agora, e aí, Thaís, você vai procurar a tela da Johnny, mas a Johnny vai falar direto para a Letícia, tá? Você vai continuar sustentando o campo da Letícia, mas eu quero que você fale agora, como representante da mãe da Letícia, fale para a Letícia sim. Filha. Tá difícil até eu achar ela. Letícia, fala alguma coisa só para a Johnny te achar mais fácil. Aqui. É como se tivesse embaralhado. Ele estava bem pertinho, eu só não conseguia te ver, mas já achei. Fala para ela assim, filha. Filha. São muitas coisas. São muitas coisas. Muitas histórias. Muitas histórias. Muitos segredos. Muitos segredos. Muitos traumas. Muitos traumas. No meu tempo. No meu tempo. Eu vou dando conta. Eu vou dando conta.
de resolver a minha parte. De resolver a minha parte. Para que você possa ficar apenas com a parte que te cabe. Para você ficar apenas com a parte que te cabe. E eu te abençoo. E eu te abençoo. Quando você se libera. Quando você se libera. Desse emaranhado. Desse emaranhado. Vai, filha. Vai, filha. Segue a sua vida. Segue a sua vida. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Mesmo que você faça diferente. Mesmo que você faça diferente. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece para ser representante da mãe quando fala isso? Orgulho. E aí, é isso. A mãe tem as questões dela, realmente fica uma pontadinha quando a filha se libera, porque era um pezinho que estava sendo compartilhado, mas não mais. E aí, esse orgulho de liberar a filha e de saber que ela está pronta para seguir, pode pesar para a mãe mesmo. Mas, ok, faz parte. O importante é a gente saber que basta de ter a Letícia carregando isso, que é uma coisa que é maior que ela não tem gerência, que ela não tem o que fazer. Faz sentido, Letícia? Total. Como que tá para representante da Johnny, para representante da mãe da Letícia agora, Johnny? A pontada saiu. É um sentimento de alegria. A minha realização vem da realização dela. Ficou muito forte isso. É uma felicidade de ter muita coisa maravilhosa para você, filha. E eu quero ver você fazer tudo isso. Maravilha, respira. Ai, Johnny, obrigada. Agora, Marcele, a voz da Letícia, por favor, apareça. Eu estava doida para falar. Não podemos encerrar sem colocar essa voz no mundo, essa voz maravilhosa. Doida para falar. Você não quer que volte na sintoma do que aconteceu, não, só do agora, né? Tá. Porque aconteceu tanta coisa que se você voltar, você vai recriar, reconectar, e eu vou ter que começar a liberar tudo de novo. O que passou, a gente já passou. Tá. A Marciele suavizou o semblante para mim, o segredo estava incomodando, e aí deu uma suavizada, principalmente quando você falou por último agora, vai ficar alguns segredos e tal, e a garganta tá assim, incomoda, melhor, tá estranho aqui, incomoda, melhora, tem hora que fica pululando mesmo, sabe? Em relação a Thaís, uma vontade de jogar ela pro alto, falar, vem cá, minha amiga, agora é nós! Na hora que ela falou assim, sem lealdade, ai, que vontade de jogar ela pro alto, tipo assim, igual a criança. Eu tô muito conectada com ela, sabe? É nós! Muito, vocês são muito gostosos, assim. E um pouco assim, esse incômodo. Não, é muito gostoso, né? Sabe, uma energia gostosa de jogar ela pro alto. Vontade de abraçar e beijar ela, assim. Eu tô vendo com uma carinha de adolescente mesmo, assim. Nossa Senhora, obrigada! É engraçado como é que o semblante muda, né? A Marciele foi suavizando para mim, assim, agora tá bem amigável o semblante dela. Só mesmo essa questão aqui que tá incomodando e, se for possível, eu, como Marcele, queria fazer uma pergunta logo depois que eu sair da voz da Letícia, rapidamente, se for possível. E é isso. Depois que você sair, a gente vê a sua pergunta, mas agora eu quero saber, você como representante, você está querendo jogar a Letícia para o alto, comemorar, mas ainda está sentindo alguma coisa na garganta. A minha pergunta para você sabe quando a gente vai para uma festa com aquele sapato alto lindo, mas que arrasa o nosso pé, e aí a gente chega em casa, tira o sapato, e aí aquele pé tá doendo? Uhum.
Só que o pé tá doendo por causa das horas que a gente ficou com aquele sapato apertado e não porque você tirou o sapato. A minha pergunta é: você consegue perceber como que tá essa região daqui para você? Se você está sentindo ela porque tinha coisas aí que foram liberadas, ou se tem alguma coisa aqui que está pesando ainda, que ainda precisa sair, que ainda precisa ser liberado. Como é isso? Intuitivamente você responde, sem pensar muito. Tá. Quando você falou de segredo, por último, agora com a Marciele, que ainda tinha mais segredo, aí deu uma suavizada na hora, mas aí depois voltou. Aí ficou para mim assim, pode ser que tenha a ver com esses outros segredos. Foi Tá, o que me veio. tá ótimo. Beleza. O resto do corpo, se você fizer um scan do seu corpo como um todo, o que que Eu acontece? tô com vontade de fazer assim, jogar ela pro alto. Se tá um pouco frio, mas de jogar a Thaís assim, ai, que lindo. Tá. Mas um pouco frio. Agora eu quero que, mantendo essa conexão com a Thaís, você coloque a Letícia, a própria Letícia na sua tela. Eu Thaís, estou conectada com a Thaís, na verdade. eu sei. Thaís, você mantém a conexão com a Marcele e mantém a conexão como representante da Letícia, mas agora eu quero que a Letícia olhe para a sua própria voz. E é para eu olhar para a Letícia? Olha para a Peraí, Letícia. vou fixar aqui. Puxem as duas o ar pela boca e soltem pela boca. Letícia, eu quero que você olhe para o que a Marcele representa e fala para ela assim: agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu sinto você. Agora eu sinto você. E agora eu me conecto com você de um outro lugar. E agora eu me conecto com você de outro lugar. O que acontece com você, Letícia, quando você experimenta isso? Liberdade. Marcele, o que acontece com você quando você experimenta isso? Delícia! Delícia olhar para a carinha dela, também gostoso. Tá tranquilo aqui. Tati, tá tudo bem por aí? Tá, eu quero só falar o seguinte, que interessante que passou a constelação inteira, eu tinha esquecido da Marcele, da voz. Agora, ela falando que estava conectada comigo, que não sei o que e tal, e vamos. Cara, veio um negócio tão bom assim, sabe? Meu Deus, vem cá! Tipo, essa dualidade, né? Quem sou eu? Onde estou? Quem mais? Então, cara, tá faltando você, é o que tá faltando. Foi muito, muito forte isso, muito forte. Eu falei, caraca, como é que eu esqueci da minha voz, gente? E temos um facilitador aqui que não esquece de nada, principalmente o propósito inicial do trabalho, que é o pertencimento e ela soltar a voz dela. Vontade de abraçar as duas numa roda, dançando com as duas, assim, com a Letícia e com a Thaís. Vai, então, eu quero que você abrace, Marcele, mas eu quero que você abrace uma só, porque agora é só a Letícia. Tá? Então, eu quero que você busque uma almofada, um travesseiro, alguma coisa que você possa abraçar. Letícia, tem alguma coisa aí que você possa abraçar também? E Thaís, se você quiser abraçar também alguma coisa, você pode. Quero que vocês sintam essa integração. E aí, Marcele, você fecha os olhos e vai repetir. Você está me ouvindo? E aí, Marcele, você fecha os olhos. Tá. Agora. Eu quero que você feche os olhos e sinta essa integração. Essa integração que faz com que você abrace uma almofada só, que não precisa mais de duas. Agora é você por inteira. A Letícia e a voz da Letícia agora é uma coisa só. Sou eu? Letícia e a voz da Letícia. Oi? Não, tô falando com vocês duas juntas. Tô falando que a Letícia e a voz da Letícia agora são uma coisa só.
para vocês se sentirem integradas. Respirem profundamente, vão sentindo essa integração, enquanto eu pergunto para a Luciana se ela quer abrir a câmera, abrir o microfone, conversar um pouco com a gente, ou se ela não quer. Pode falar no chat, pode falar, abrir o microfone e falar. A minha intenção é só saber se está tudo bem por aí, Luciana. Luciana Loyola. Oi, gente, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu estava escrevendo na hora e você me chamou, é impressionante. Pois Sintonia. é, eu estou aqui conectada com você e como a gente está falando da voz da Letícia, a mãe da Letícia também tem direito à voz. Quero saber como você está agora, Eu porque também. a gente mexe na sua parte que vive dentro da Letícia, mas isso sempre reverbera na sua parte mesmo. Sim, amei a representante, falou tudo aquilo que eu estava sentindo aqui. Tenho muito orgulho da minha filha, da coragem dela, da força que ela tem. Enfim, estou muito feliz com essa contribuição que você deu, com a constelação toda, e por ter libertado a minha menina, né? Porque ela é um vulcão, e ela vai brilhar muito, tenho certeza, já está brilhando. A constelação começou há 3 semanas atrás. Aliás, eu acho que com ela e comigo também, que aqui também movimentou pra caramba. Eu falei, nossa, mãe! Quando a gente marca, a gente já gera uma intenção naquele campo, e aí aquele campo já começa a reverberar. Eu quero que você procure a Letícia na tela agora. Letícia, procura agora a Luciana. Luciana, fala para sua filha assim: eu te abençoo Minha filha, eu te abençoo e te libero e te libero para você seguir o seu destino, para você seguir o seu destino, apesar de todos esses segredos de família. apesar desses todos segredos de família. Respira grande. Te amo, filha. Fala para ela assim, Letícia: eu recebo, mãe, Eu recebo, mãe, a sua bênção a sua bênção e a sua autorização e a sua autorização para seguir na vida. para seguir na vida. Respira. Todos bem? Sim. Todos. Letícia e Luciana, lindo, acho que demos um passo importante aí. Não sei se a Luciana tem consciência do que são esses segredos ou não, temos coisas para ver aí. Letícia, acho que muito desse tema principal de pertencimento e da sua integração com a sua voz, né, e dessa liberação desse segredo, nossa, acho que realmente foi muito trabalhado, assim, meu corpo. Ele vai me avisando quando a gente vai fazendo esses trabalhos mais intensos. Acho que ficamos com um elemento pendente aqui que ficou sem espaço para entrar, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É que eu não esqueci dele. Eu só não dei o espaço para ele agora, porque quem estava precisando de espaço era tudo isso que apareceu aqui, tá? Então, tá tudo bem. E por que eu estou falando isso agora? Porque a bênção da sua mãe é ótimo, é sempre uma bênção, mas é a energia do pai que dá direcionamento na vida. Então, embora eu tenha trazido essa fala pela frase da mãe, eu senti necessidade de falar que o pai não está excluído, porque o pai tem direito de pertencer também, né? Já que a gente fala de pertencimento. Sim. E que, apesar de eu estar trabalhando pertencimento, eu não trouxe o elemento do pai, porque nessa camada, isso estava vinculado a um segredo muito mais profundo, muito mais pesado, que estava te mobilizando, que não estava te dando movimento, né? Por isso, todos esses sintomas que foram trazidos no campo. Tá bem? Então, Tá ótimo. Johnny, Marcele, Marciele, Thaís, todas bem?
Sim. Letícia, tudo bem por aí? Podemos encerrar por aqui? Tá ótimo. Gratidão, Silvia. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada. Gratidão. Que participaram da constelação dela. Muito obrigada. Obrigada, Beijo, pessoal. obrigada por vocês. Bom dia para todos. Bom final de semana. Obrigada por partilharem com a gente essa história linda. Darem a Gratidão. oportunidade para a gente se liberar desses segredos de família. Então, beijo grande, Marcelo. Eu estou liberando todo mundo para agora poder ouvir a sua pergunta, tá? Só porque a gente está em cima da hora. E aí, Letícia, Luciana, gratidão, obrigada. Thaís, Marciele, Dione, obrigada a todos vocês, representantes. As mensagens lá no campo, lá no WhatsApp, por favor, porque daqui eu não consigo acompanhar. E, Marcele, me fala, qual é a sua pergunta? Agora, como Marcele, né, saindo do campo, é porque essa questão da garganta, eu observei que é recorrente nas constelações que eu representei, pelo menos umas 3 vezes. E por alguns momentos eu fiquei dividida, assim, se tinha algo meu no meio, sabe, junto com a história da Letícia. E fora isso também, eu nunca fui muito assim, de sentir dor de garganta, principalmente na fase adulta. E ultimamente eu tenho sentido desconfortos na garganta, e queria saber se... Tá, então vamos lá. Sempre tem a ver com a Letícia e sempre tem a ver com a nossa história. Então, quem foi representante aqui hoje, vale a pena dar uma observada, porque o trabalho que foi feito tem uma ressonância forte com a própria história. Entendeu? Então, por exemplo, a Marciele, eu não sei o da vida dela, mas eu acho que ela precisa ver quais são os segredos de família que perpassam, que aliás todos, né, todos nós precisamos, mas em especial quem foi representante, em especial a Marciele. A sua garganta, você está representando uma cantora aí, como a Luciana contou para gente que a Letícia é cantora. Não à toa você foi escolhida para ser a voz de uma cantora. E a garganta, ela representa várias coisas, inclusive o nosso chakra do nosso poder pessoal, da nossa expressão no mundo, do nosso lugar no mundo. Comunicação. Falar, o deixar claro as coisas. Não ficar mal por deixar claro. Mas é mais profundo do que isso, é mais profundo, porque a comunicação, ela não está só aqui, né? A comunicação, ela precisa ser uma integração do que eu penso com o que eu sinto para eu falar e fazer de forma integrada, entendeu? Então, a comunicação é como se fosse a ponta, né? O final da história, entendeu? E a garganta em si fala de todo o seu poder pessoal, da sua expressão no mundo, de como você se mostra também. Mas especificamente no seu caso, eu não me lembro da sua constelação, para ser sincera, né? Porque, enfim, para mim é humanamente impossível lembrar da constelação de todo mundo. Mas no seu caso especificamente, quando você fala disso e da sua ressonância com isso, a sensação que me dá é cordão umbilical. Cordão umbilical enrolado no pescoço na hora do nascimento. Está incomodando ainda. E mesmo depois das outras constelações que apareceu essa situação, ficou incomodando depois. Tá. Você em alguma constelação já apareceu essa história do cordão umbilical para você? Você me perguntou numa relação. Eu fui gêmeos. Não, eu entendo. Mas eu não soube disso que eu perguntei minha mãe, não. Mas eu fui gêmea, eu sou uma gêmea sobrevivente. Gemelar, né? Possivelmente a Letícia pode ter ressonância com essa história também, porque o sentimento de não pertencimento às vezes dá aquele vazio, né? Que é o que a energia do gemelar traz para a gente. Mas, enfim, vamos olhar para a sua dor agora, Marcele. Eu quero que você feche os olhos. E quem quiser acompanhar, pode acompanhar sempre. Eu quero que você visualize uma luz verde envolvendo o seu pescoço. Deixa essa luz verde envolver suavemente o seu pescoço. E você vai vendo que essa luz é como se fosse uma fumacinha que vai sendo inalada pela sua inspiração
E essa luz verde que vem, a gente nem sabe de onde, ela vai crescendo e vai se expandindo, envolvendo o seu rosto, não só a parte do pescoço, da garganta, mas também a boca, o nariz, os olhos, a cabeça. Deixa ela descer para um pouco abaixo do seu pescoço, como se ela se conectasse com essa parte dos ombros, mas descesse também até essa região do coração. Deixa essa luz verde seguir descendo, envolvendo todo o seu corpo. Você me sentindo só a presença e a atuação dessa energia, dessa luz verde. Respiro grande. E aí é como se um banho de luz branca líquida, translúcida, descesse do mais alto dos céus, desse um banho em você, como se fosse um balde de luz, um balde de água, só que é um balde de luz, né? Que vem descendo, dá esse banho, vai levando toda essa luz verde e essa luz branca, leitosa, translúcida. Vai descendo, descendo e removendo tudo que tiver para ser removido nesse momento. Puxa o ar pela boca, solta pela boca. O que acontece com a sua garganta agora, Marcele? Melhor, pior ou indiferente? Melhora. Tá. Então a gente fica por aqui, pode ser? Pode, obrigada. Lembra que estamos falando de garganta e de segredos, pode ser que tenham segredos aí aprisionados em você, mas aí esse exercício de luz, ó, a gente pega e vai liberando o que tem para ser liberado, o que não necessariamente precisa ser revelado, porque eu não sou daquelas que vou fazendo constelação para investigar, para tentar descobrir qual é a história por trás daquilo, porque na minha vida isso não foi possível, a minha família é cheia de segredos também, cheia de histórias não reveladas e de pessoas que não gostam de falar sobre isso, então a gente pode simplesmente transmutar sem precisar investigar. Faz sentido? Sim. Letícia, muitas bênçãos para você, querida. Muito obrigada, Marcele. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, muito obrigada, gente. gente. Por ter me escolhido, viu? Obrigada, eu que A agradeço. ressonância é fortíssima. Espero que tenha ajudado de alguma forma. A liberdade, ó, Ai, daqui amei. para frente. Lindíssima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Um beijo Silvia. grande, gente. Beijo, Vou mandar mensagem para vocês tchau. lá no grupo de WhatsApp, que agora a gente já passou da hora, preciso encerrar aqui, senão a gente ficava a tarde inteira falando. Terapeutas que quiserem, sejam bem-vindos para o aulão de hoje, da mentoria. Enfim, beijos, beijos e até a próxima. Semana que vem tem mais.